Mas vamos supor que você fosse para um desses lugares e encontrasse esses dois carros aqui. Eles são a mesma marca, né? Ferrari. Eu tinha um amigo no Brasil que ele tinha uma Ferrari. Não sei se você vê ali atrás, o capô do carro, o motor fica ali. O capô, ele é de vidro, então você vê o motor do carro. É uma coisa assim impressionante. O ronco, o barulho. Não tem graça esses carros correrem na estrada. Os dois carros são iguais. Existe alguma diferença entre os dois? Talvez o ano, né? O modelo. Tem mais alguma diferença? Qual que você teria dificuldade para escolher qual que você, se alguém fosse dar de presente? Olha, escolha um desses dois carros. Você teria dificuldade para escolher? Eu queria de baixo, né? Tá. Talvez pensando a longo prazo como colecionador, né, vale a pena. Mas o de cima está zerinho. Atenção. No final do culto também teremos, além da sessão de apedrejamento, né, nós teremos uma sessão de abraços. Sabe aquele abraço que dá aquele tapinha nas costas? O Rogério vai passar por essa sessão de abraços. As costas dele está parecendo uma cascavel quando troca a pele. Mas voltando ao assunto aqui, então, dos dois carros. Não fica difícil nós escolhermos só com um olhar, né? Você vê que o mato já cresceu. Então, se de repente a pessoa, alguém escolheu o de cima e você tiver que ficar com o de baixo, a não ser o Felipe, mas você vai pensar 2, 3 vezes, puxa, mas será que eu fico com esse carro? Não fico. Aqui no Japão, algumas vezes, pessoas oferecem coisas para a gente. E que no Brasil seria um grande ganho, mas aqui você fica pensando, puxa, mas vai me dar trabalho, porque vai ter que restaurar, reformar. Então, em países de primeiro mundo, não se tem tantas oficinas, tantas lojas de conserto. No Brasil você tem várias lojas que eu conheço, principalmente na cidade que eu moro lá, que é a Edneia, que conseguiu conhecer, Botucatu. Você vê aquelas portinhas assim de pessoas consertando secador de cabelo, liquidificador. Então as pessoas consertam, porque é caro. Aqui não, se você quiser pegar tem um liquidificador, é só de vez em quando dar uma olhadinha na parte do lixão dos prédios, assim, de repente tem um lá, novinho, bonitinho. Né? Coisas novas até. Mas aqui você vê um carro, então, precisando de reforma. O que entendemos por restauração? O que é restauração? Próximo slide. O que é restauração? O que é restaurar? Será que eu e você, nós precisamos de restauração? Ou não precisamos mais? Será que estamos precisando constantemente restaurar a nossa pessoa ou não? O que realmente Deus quer restaurar na nossa vida? E isso é uma coisa que eu acho que o mundo evangélico tem pouco entendimento. Porque constantemente eu vejo, por exemplo, numa mídia social mais famosa, é o Facebook, Deus vai te devolver tudo aquilo que você perdeu, acredite. E pessoas escrevem lá, milhares de comentários, eu tomo posse, eu creio. Será que você precisa de restaurar? Será que, no que essas pessoas estão pensando? Será que é a verdadeira restauração que eles estão pensando? Ou eles simplesmente estão querendo que Deus volte com que eles pratiquem os mesmos pecados? Eles querem receber de volta aquilo que eles eram antes, em que Deus jogou no lixo. Será que tem alguma coisa que a gente tem que receber de volta deste mundo, dessa natureza aqui, desse corpo? Será que nós conseguimos entender quando e como Deus está restaurando? Como que é o processo de Deus na nossa vida? Como que é a maneira de Deus?
Porque quando você restaura alguma coisa, se você fosse restaurar aquele carro ali, você ia dar umas belas de umas pancadas. Você ia arrastar ele, mesmo que ele não queira. Você ia jogar produtos químicos ali nele para tirar a ferrugem, arrancar na pancada, na marreta algumas peças, porque já estão impregnadas de ferrugem. Restauração em objetos inanimados não dói. A Ferrari, não quero. Ela está lá, ela é uma matéria ali. Mas quando nós que somos vivos e Deus restaura, e quando Ele vai tirar algo que não é correto estar em nossa vida, então algumas vezes nós não entendemos que esse é o processo, que é Deus fazendo. E até oramos para Deus nos libertar do maligno, mas é Deus fazendo a obra. E quando perdemos, a coisa vai-se embora, a gente pede para Deus nos trazer de volta. E eu creio que Ele vai. Mas é Deus que tirou. Então, parte do mundo evangélico, parte do mundo cristão, tem uma dificuldade enorme de entender esse processo de restauração. O exemplo que eu vou alistar aqui faz parte daquilo que nós vamos ver no Salmo 147. Foi uma pena a letra não bater. Eu peguei de uma letra, mas a gente tinha uma outra letra cantada, então acho que não bateu ali. Mas você viu, ele celebra ó Jerusalém, né? Porque Deus restaurou. O salmista está querendo que a nação de Israel entenda o que aconteceu e toda a história que chegou àquele ponto foi um processo de restauração. E foi de uma forma tão fantástica que agora celebrem. Olha que maravilha que Deus fez para nós. E algumas pessoas, naquele ponto, entendiam isso. Outros ainda choravam. Choravam pelas perdas, mas não estavam entendendo que Deus os trouxe àquele ponto. Próximo slide. Com a história da nação de Judá. Deus trouxe a nação de Israel do Egito. Eles tiveram 12 tribos, numa faixa de terra meio comprida, com o Rio Jordão bem no meio. Durante 450 anos, os juízes governaram eles. Daí eles pediram um rei, Deus deu Saul, depois 40 anos, Davi 40 anos, Salomão 40 anos. Daí Salomão cobrou muito impostos, a nação se rebelou, e aí a nação se dividiu. 10 tribos ao norte, 10 tribos ao sul. E as nações começaram a guerrear. Até que chega um ponto, o império da Síria vem, conquista o reino do norte, as 10 tribos, e espalha eles para todo canto da terra, daquela região. E as 2 tribos foram salvas milagrosamente por Deus, ali do sul, e continuaram com a sua história, até o momento em que a Babilônia vem e leva as 2 tribos, Judá e Benjamim, para ficar 70 anos no cativeiro. Desde o tempo de juízes, com Saul, com Davi, com Salomão, depois na divisão, Deus estava querendo restaurar. Deus tirou a nação de Israel do Egito com mão poderosa e trabalhou constantemente, de geração em geração, para que o povo fosse restaurado àquilo que Deus queria, que era confiar de forma absoluta e total na pessoa de Deus, depositar total confiança no amor, na bondade de Deus e esperar somente em Deus, não ir atrás de ídolos, não buscar uma vida independente e rebelde a Deus. Então Deus, desde a saída do Egito, está trabalhando com a nação de Israel. E chega ao ponto, então, que ali na época de Davi, de Salomão, uma das maneiras de Deus provar para o povo que eles precisavam de restauração, não é que Deus não sabe, Deus fica fazendo tentativas, mas Ele usa maneiras diferentes para no futuro chegar para a nação de Israel, veja o caminho que eu fiz com vocês, e olha como vocês foram rebeldes. Se eu não fizesse do meu jeito, não adiantaria. O que Deus fez em primeiro lugar? Ele deu bênçãos para o povo, mesmo o povo sendo rebelde. Então, quando o povo percebia que Deus estava sendo fiel
a aliança mosaica, a aliança deuteronômica, o que se esperava naturalmente do coração do povo. Quando eles estavam sendo protegidos, abençoados abundantemente, quando todas as outras nações olhavam para o reino de Israel e falavam, que nação fantástica, olha como tudo dá certo para eles. O que se espera então? Se eles sabiam claramente que era Deus que estava cuidando e abençoando eles, se esperava que eles abandonassem a rebeldia, abandonassem tudo aquilo que a lei falava, não façam isso, voltem, confiem, olha só o que Deus está fazendo para vocês. Mas eles, em vez de reagirem com um coração amável e obediente a Deus, eles falaram, está vendo como Deus gosta da gente? Eu sou importante. Deus está sendo fiel a mim. Então, de vez em quando, eles davam uma pecadinha. E a bênção continuava. Estava escrito lá, Deus tinha designado para eles o que eram as condições do acordo entre Deus e eles. E Deus abençoava. Então, a primeira maneira de Deus restaurar é abençoar. E se espera que quando você é abençoado, eu e você analisamos a nossa vida e pensa, se eu estou sendo tão abençoado por Deus, por que eu vou continuar com esse comportamento? Deus, me perdoe. É muita bondade, é muita graça. Senhor, me dirija a um caminho que eu nunca mais me afasto, Senhor. O Senhor é muito bondoso comigo. Então a ideia de gratidão, que envolve temor, amor e dedicação, consagração. Mas o povo se afastava, se vangloriava, achava que eles eram a mina dos olhos de Deus. Eles eram o centro do coração de Deus. Então Deus era obrigado a os abençoar. E Deus então manda profetas. Olha, apesar da rebeldia e da desobediência de vocês, em não confiarem em mim, em acharem que a mão de vocês é que conseguem tudo, que vocês são os poderentos, que tudo que vocês fazem dá certo. E eu estou abençoando, não é vocês que estão conseguindo, não é a mão de vocês, é eu que estou abençoando. E vocês se mantêm rebeldes, então Deus começava a enviar profetas para eles. Profetas para que esclarecessem isso, abrissem os olhos deles. Olha o perigo que vocês estão correndo, Deus está abençoando, e vocês insistem em ter uma vida rebelde. E a mensagem dos profetas é, entrem na linha. Em espanhol tem essa expressão. Em português, todos vocês sabem essa expressão, né? A gente fala para o senhor, entra na linha, hein? Não sei porquê, de onde veio essa expressão. Não sei se é a ideia do trem, né? Se o trem estiver fora da linha, talvez vai descarrilhar. Não sei de onde vem, mas a gente sabe. Mesmo que o filho não sabe, mas quando o pai fala, olha, entra na linha, hein? Meu pai falava isso comigo. Bastava. Eu sabia que se eu não entrasse na linha, né, a vara ou o cinto... Tem que caminhar, se comporta corretamente. É por aqui, esse é o caminho. Então os profetas começaram a falar isso. Eles não deram bola. Aí o reino do norte é destruído. 10 tribos do norte são destruídas. E a Síria vem e espalha eles. E quando a Síria foi invadir as 2 tribos do sul, Deus destruiu o exército da Síria. Eles foram salvos. O que devia acontecer no coração de Judá? Oh Deus, muito obrigado. Eles estavam angustiados, eles estavam cercados e o exército ali fora zombando deles. De repente 2 mendigos chegam e falam, por que vocês estão tremendo aqui? O exército está lá, está morto. O exército foi morto por anjo de Deus. Deus mandou um anjo, e anjos e mataram o exército. E eles estavam tremendo lá sem saber. E os mendigos falaram assim, olha, o exército está morto lá fora. Então houve vitória, Deus os libertou. O que se espera da reação deles? Senhor, tudo isso foi por nossa causa, foi por nossa culpa.
Senhor, nós nos arrependemos. Nós voltamos para nós. Senhor, dirige o meu coração para não pecar mais contra Ti. Foi isso que aconteceu? Não. Ele chegar, está vendo? Nós temos o templo. Jerusalém nunca vai ser destruída. Como nós somos poderosos mesmo. Aí, rei da Síria, toma essa. É o que aconteceu. E os profetas são enviados por Deus para dizer o seguinte: entrem na linha. Agora para ajudar. E não se vangloriem. Não tenha o templo como um amuleto. Eles achavam que o templo era um amuleto. É como nós muitas vezes usamos a Bíblia em nossas casas, no Salmo 191. Está aberto, então a minha casa está protegida. Ou eu faço rituaizinhos achando que aquilo é suficiente para Deus, para obrigar Deus a cuidar a todo instante da minha vida. Mas eu posso continuar tendo a minha vida rebelde contra Deus. E Deus começa a agir de uma outra forma. A glória de Deus, lá que veio no tabernáculo, era uma manifestação divina que ele estava ali com o povo. Depois, quando Salomão construiu esse templo, essa manifestação da glória, que era uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, ela passou a estar sobre o templo. E o povo está continuando a sua vida lá. Nós temos o templo, não vamos ser destruídos. Eu estou com o corpo fechado, estou numa boa, assim, está tranquilo. De repente, os profetas começam falando: não se vanglorie, não usem isso de forma mística, de forma como se fosse uma feitiçaria. Tomem cuidado. Da mesma forma que aconteceu com o Reino do Norte, vai acontecer com vocês. E o povo não estava nem aí, estava curtindo a vida deles. Deus não era prioridade na vida deles. E aí, a glória, ela se mexe, ela sai de cima do templo e vai para a porta da cidade. E o povo nem percebe. Nem percebe que está tendo um movimento. A coisa mais importante da existência da nação de Israel está acontecendo, eles não estão percebendo. Estão tão ocupados com as diversões, com o dia a dia, com o comércio, com o trabalho, com brincar com as crianças, que não olham para cima e vê que a glória já não está mais sobre o templo, ele está na porta da cidade. Ninguém percebe isso. E aí a glória volta para o templo. E eles não percebem que a glória voltou. E a glória, aí daí ela sai de cima do templo e vai para o monte. E eles não percebem, agora distanciou um pouquinho mais. Agora devia colocar neles um terror. Mas eles não estão nem aí. Nós temos o templo, nós somos os bons. Nada acontece conosco, porque Deus é fiel. E aí quando a glória sai do monte e vai embora, Nabucodonosor invade Jerusalém. Pega os jovens e leva cativos para a Babilônia. Aí eles ficam 70 anos de cativeiro na Babilônia. Lá foram isolados. E tem várias situações que acontecem com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, livramentos. E eles não percebiam. Eles estavam amargurados com Deus. Olha só, nós acreditamos a vida toda em Deus. Olha o que nós estamos passando agora. Deus nos tirou do Egito, falou que ia fazer de nós uma grande nação. Olha o que nós estamos passando aqui. Mas Deus salva Daniel da cova dos leões. Salva os 3 amigos de Daniel da fornalha. E eles não enxergam que Deus estava com ele em terra estranha, que aquele era um momento de Deus restaurar, e eles não estão percebendo. Olha quantas oportunidades, até onde Deus precisa chegar com uma pessoa para ela abandonar a rebeldia e deixar Deus restaurar. Olha quantas oportunidades até agora, e o povo não entendia. Aí depois que a Babilônia perde para os medo-persas, está todo o povo de Israel lá, das 2 tribos lá na Pérsia. E aí surge um tal de Amã, que faz uma armação terrível para destruir definitivamente a nação de Judá. E por causa de Mordecai e Ester, que se tornou rainha, esposa do rei,
um movimento que Deus fez tão bonito, e eles não estavam entendendo que era Deus agindo. Eles são libertos, eles são salvos. E Amã paga com a própria vida pela intenção maldosa que teve contra Israel. Eles não estão enxergando. Aí chega um momento que o rei da Pérsia então fala: olha, vocês querem voltar para a sua terra? Porque Neemias chorou e orou diante do povo, do rei. E aí o rei faz um decreto: vocês podem voltar para a terra. Vou deixar um exército acompanhar vocês na viagem. Vou dar materiais para vocês reconstruírem a cidade e o templo. Eles não enxergam isso. Não enxergam isso de tal maneira que somente os pobres, aqueles que não tinham condição nenhuma de ficar ali na Pérsia, ruim lá e ruim em Jerusalém, tanto faz. Os mais remediados, o judeu sempre foi um bom trabalhador, para que fazer uma viagem de 2 meses de caminhada nesse sol escaldante? Vou ficar aqui. Eles não percebiam que era Deus restaurando. Aí esse 1/3 dos judeus que estavam na Pérsia, eles voltam para Jerusalém, e juntamente com Ageu, Zorobabel, eles reconstroem o templo, e eles reconstroem a cidade e os muros. Alguns, Esdras, Neemias, Zorobabel, com muitas dúvidas a respeito dessa restauração de Deus, alguns desses enxergam. E Esdras tenta restaurar o povo. O povo, a partir daí, não pratica mais idolatria, mas passa a ter uma religiosidade fria. Deus ainda não ocupava a prioridade do coração deles. Tudo que eles faziam era simplesmente por obrigação. E Zacarias, Malaquias tenta restaurar o povo. E o Salmo 147, ele trata justamente desse momento em que a nação de Judá, por ter passado por tantas oportunidades, bênçãos, profetas, cativeiro, voltaram, pisaram ali em Jerusalém, reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo e reconstruíram o muro. A cidade está protegida. Nessa hora, não sei se foi Ageu ou Zacarias, ele escreve o Salmo 147. Quando você lê à primeira vista, quando eu li à primeira vista esse salmo, eu falei: que mensagem tirar desse salmo aqui? Não tem nada com nada, parece bobinho. Quando você começa a perceber as palavras, o momento, a época, vendo essa história que era um momento de restauração, e o povo ainda não entendia que era o processo de Deus em querer renovar o coração do povo a confiar plenamente em Deus, então esse salmo se torna maravilhoso. Do Salmo 146 até o 150 é os salmos de aleluias. Esse é o segundo salmo de aleluias, de glória a Deus, porque a nação de Israel estava ali, agora, com a cidade restaurada, com os muros restaurados, com o templo restaurado. E a presença de Deus estava ali com o povo. Mas o coração de muitos ainda não estava restaurado. Mas aquele que entende o que é a restauração de Deus, vai concluir que nesse Salmo 147, que Deus seja sempre louvado, porque Ele é o restaurador fiel. Ele restaura exatamente aquilo que nós precisamos ser restaurados. O temor dele em nosso coração, a obediência, a remoção da rebeldia, a remoção da confiança em si próprio. Então, a pessoa que entende o que é restauração, ela chega a esse ponto de sempre louvar a Deus, porque Ele é o restaurador fiel. E a conclusão desse salmo é: este é o nosso Deus, este é o nosso Rei. O salmista vai mostrar para mim e para você: esse é o nosso Rei, esse é o nosso Deus. E a expressão é: que Deus é esse? Mas não é uma pergunta, é uma afirmação. Que Deus fantástico, que fez tudo isso com a nação de Judá, para trazer eles à restauração.
a fazer com que aquela Ferrari ficasse melhor do que a outra. Porque Deus não faz funilaria. Ele cria uma nova pessoa. Ele nos regenera. Ele faz nós nascermos de novo. O Novo Testamento está cheio dessas expressões. Nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. A restauração de Deus não é como um funileiro que vem para... Não, Deus não faz maquiagem. Eu já comprei carro maquiado. O primeiro carro que comprei, eu achei que estava fazendo um grande negócio. Fui enganado dos pés à cabeça. O cara chegava a colocar, o Felipe, que entende um pouco de solda, colocar estopa, aquele pano de limpar graxa no posto de combustível, colocar estopa num buraco de ferrugem que tinha o carro, ele colocar estopa e passar massa corrida. E depois pintar. Não tinha nem metal ali mais, era só bater ali e quebrava. Motor fundido. E o carro era bonitão. Deus não nos embeleza, Ele nos regenera, Ele faz nós nascermos de novo, Ele faz nós sermos uma nova criatura. Tudo se passou. Vamos ver essas maravilhas de Deus? Em primeiro lugar, o salmista, ele vai fazer, aqui no início do salmo, vai terminar louvando ao Senhor, e durante o salmo ele vai novamente convidar-nos a louvarmos a esse Deus restaurador, regenerador fiel. No versículo 1, ele fala: louvado seja o Senhor. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e apropriado. Em algumas Bíblias fala como é amável, como é apropriado. A ideia aqui, o salmista está começando em primeiro lugar a nos confrontar que Deus é a única pessoa que deve ocupar um lugar no nosso coração para ser adorado. Nem nós devemos ocupar esse lugar. Nem um outro objeto, nem uma outra pessoa, nem nada. E até na vida cristã, nós recebemos bênçãos de Deus e passamos a adorar essas bênçãos, a amar essas bênçãos no lugar de Deus. Isso constantemente acontecia com a nação de Judá. E isso é fácil acontecer conosco. O nosso coração, em vez de ser grato e adorarmos a Deus, nós amamos o processo da adoração. Então nós amamos as músicas que cantamos, nós amamos o prédio em que nos reunimos, nós amamos o tempo de encontro, o coffee time. São bênçãos. Mas quem deve ocupar a prioridade acima de qualquer dessas coisas é a pessoa de Deus. Normalmente isso acontecia com a nação de Judá, por isso que Deus fez eles passarem tudo isso. Deus não era a prioridade. Se der, eu faço. Se não der, depois eu faço. Deus não é Deus como se fosse assim, o ajuntamento, o momento de adoração, o momento de dedicação, de servir, de trabalhar em adorar a Deus. Era uma opção, trabalhar no reino de Deus, se envolver com a edificação do povo de Deus. Era uma opção, se der esse ano, vou ver se vai dar. Deus não ocupava o primeiro lugar do coração deles. Então Deus, Ele sempre comunicou: se eu não sou o primeiro, eu não vou ser o segundo. Aí o salmista, ele faz para nós um desafio, ele quer mostrar para nós que compaixão é esta de Deus. Que amor espetacular que Ele tem por nós. Essas frases aqui não são interrogações. O salmista está perguntando: que compaixão é? Não é? Ele fala: que compaixão é essa? Olha o que ele fala. Por que nós devemos louvar o Senhor? O Senhor reconstrói Jerusalém.
algo que parecia impossível, Deus reconstruiu Jerusalém. E traz os exilados lá da Babilônia para cá. Deus trouxe isso. Até com o exército inimigo cuidando deles. Até com bens materiais dos inimigos, para eles reconstruírem a cidade e o templo. No versículo 3 fala que Deus, Ele cura os de coração quebrantado. Aqueles que entenderam que precisavam ser regenerados lá na Babilônia, que estavam na Babilônia por causa da rebeldia deles e não por causa do desleixo de Deus, ou do descuido de Deus. A maior parte dos judeus que está na Babilônia, Deus falou para a gente confiar nele, porque ele ia abençoar. Olha, nós estamos aqui. Agora, alguns, como Daniel, que não tinha, a gente não vê um desvio de Daniel, nenhuma falha de Daniel, ele chega diante de Deus: Senhor, nós pecamos contra ti. Ele clamava pelo povo como se fosse ele um daqueles que pecou daquela forma. E era uma pessoa íntegra, dedicada, fiel a Deus. Então Deus cura os de coração quebrantado. A maior dificuldade que nós temos para sermos regenerados e restaurados é quebrar nosso coração. Sempre é culpa dos outros, sempre tem uma justificativa. Nós temos uma facilidade de avaliar os outros para não reconhecer a nossa miséria. Deus cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Enquanto o coração não se quebrantar, Deus vai curvando, Deus vai curvando, Deus vai curvando, até que isso daqui se quebra. E é o que aconteceu, eles foram para a Babilônia. No Brasil tem um capinzinho, não sei se vocês já viram, um verdinho assim, um filetinho, e você pega ele assim, segura aqui embaixo, você pega ele aqui, ele curva, quando você solta, ele... Vai. Eu brincava muito disso. Mas aí de vez em quando você chega nele e quebra. Aí ele fica para baixo. Aí não levanta mais. Ele não volta mais. É mais ou menos isso, é a dificuldade no coração do ser humano, do Filho de Deus. Deus algumas vezes, por alguma circunstância, ou abençoar, ou avisar através do profeta, ou que as outras pessoas estão passando alguma coisa, pagando um preço caro por aquilo que você mesmo está fazendo, ou eu mesmo estou fazendo. É tipo um filho, né, que apanha porque ele fez a mesma coisa que o outro filho fez, mas o outro não está apanhando. Então aquele que não está apanhando devia fazer o quê? Vai sobrar para mim, deixa eu mudar. Mas não. Aí, bem feito, aí, bobão. Eu não apanhei. Então, quando chega um ponto em que Deus quebra a cerviz. Cerviz é essa nuca aqui, a falta de arrependimento. Estava conversando com a Natânia aí, e o filhinho dela, esses dias, fez alguma coisinha, porque ele estava levando só estava apanhando, mas aí é mais ou menos isso, né, Natânia? Daí ele resolveu fazer a mesma coisa. Mas no final, conversaram, ele foi pedir perdão. E ele, Gomenasai. Né? Mostrando até com o corpo, né? Só que depois a Natânia falou, ele estava fazendo isso, estava rindo ainda. Já a criança já aprende desde pequeno, né? Quer dizer, a nuca não se quebra. Deus cura os de coração quebrantado e enfaixa as feridas, conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Por que o salmista está falando que Deus reconstrói Jerusalém, a cidade material, mas também reconstrói aquilo que é interno no coração, e de repente ele fala, conta as estrelas e chama cada uma pelo nome? Não dá para se esconder de Deus. Tanto do lado negativo. Não dá para empurrar as coisas para debaixo do tapete. Mesmo que você tenha feito algo e se esqueceu, ou lutou para que a sua mente esquecesse, Deus sabe. Por outro lado, no processo de restauração, Deus não tem os seus privilegiados. Deus não tem, assim, uma capacidade limitada, de repente ele cuida uma de tal pessoa, mas de repente aquela pessoa que estava escondidinha ali, ele nem percebeu.
Algumas vezes tem pessoas que de vergonha não querem ser restauradas, acham que não merecem, mas Deus vai lá, acha e cuida e chama cada uma das estrelas pelo seu próprio nome. As estrelas que são parte do cosmos, do embelezamento, da parte cosmética do universo, somente para embelezar o universo. Se Deus cuida e chama cada um pelo seu nome, quanto mais eu e você, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele não esquece. Esse é o nosso restaurador fiel. Por isso que o salmista fala, o título desse bloco aqui é: que compaixão é essa? Eu já fui esquecido muitas vezes, em várias coisas. Já esqueceram muita que eu gostaria que acontecesse e não aconteceu. Acho que vocês também. Constantemente nós somos esquecidos. Alguém esquece da gente. Deus não. Então o salmista está desafiando nosso coração. Entenda que compaixão é essa de Deus. É maravilhosa. Volte-se para Deus. Do versículo 5 ao versículo 6. Que entendimento é esse? Que a gente não consegue compreender totalmente. Veja aqui o que o versículo 5 fala. Nosso Deus é grande. Seu poder é absoluto, é infinito. É impossível medir o seu entendimento, a forma com que Deus constrói e planeja e age. É impressionante. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Algumas vezes a gente ouve, Deus não faz acepção de pessoas. Faz. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Não é porque você é branco, preto, azul, amarelo, alto, baixo, de uma descendência de uma família. Deus não faz acepção no momento em que a palavra for pregada para você e você crê. Creu. Não importa aquilo que for o seu passado, você crê. Nesse sentido, Deus não faz acepção. Mas Deus faz acepção de pessoa em como a pessoa reage à sua mensagem. Para os humildes, Deus protege. Aqueles que decretaram falência e colocaram toda a confiança na pessoa de Deus, toda a esperança na pessoa de Deus, Deus protege. Ele se torna o protetor. Mas aquele que é perverso, aquele que nega a pessoa de Deus, rejeita a pessoa de Deus, endurece o seu coração contra Deus, Deus lança eles no pó. Nabucodonosor, por fazer algumas coisas, por ser imperador lá da Babilônia, por fazer algumas coisas, se engrandeceu, mandou fazer uma estátua para tocar uma bandinha para ele ser adorado. Deus agiu no coração deles que ele virou louco, virou um retardado. E passou a comer capim junto com os animais. Deus restaura ele, e é interessante, o ímpio, no momento da restauração, ele publicou que Deus de Daniel deveria ser honrado e adorado. Nosso Deus é grande, seu poder é absoluto, é impossível medir o seu entendimento em como ele é estratégico, o que ele faz hoje para alcançar amanhã. Esse ano no Japão, não sei se alguém já pensou, mas deveria ser totalmente diferente do que nós estamos passando aqui esses dias. Deveria ter uma euforia, uma alegria. Amigos, eu já estava programando a vinda de amigos do Brasil que iam fazer trabalhos evangelísticos em Tóquio, iam vir para visitar minha casa, eu ia levar. Então eu já estava assim, já planejando os dias, como que ia ser tal. De repente, tudo isso foi por terra abaixo. A Olimpíada foi suspensa. Para que serve a Olimpíada? Sabe qual é o propósito da Olimpíada? Para que serve a Olimpíada, quem? Não, isso para os negociantes, né? Mas tem essa ideia, né? Erguer a economia. Tem muitos países assim que se tornam, eles dão uma reformada no país, o país se torna um centro. Tem uma cidade, Barcelona, é uma cidade sem significado nenhum. Foi feita uma Copa do Mundo, acho, ou Olimpíada lá, que reestruturaram toda a cidade. Hoje é a cidade
uma das cidades mais queridas e vistas na parte turística, mas era uma cidade que não valia nada, não tinha nada agradável de bonito. Outra, quem? Você pensou em alguma coisa? Unidade de todas as nações, celebração das pessoas, tal. Mas o objetivo principal da Olimpíada é medir. Medir. Mais alto, mais longe, mais rápido. Tudo gira em torno dessas três medições. E tudo que acontece e é executado pelo mundo criado é medido, é capaz de ser medido e tem limites. Por isso que existem os recordes, a luta, o treino, o empenho das pessoas em quebrar esses limites, mas ele cria um outro limite que podem ser quebrados. Viu o que o salmista falou? Nosso Deus é grande. Seu poder é absoluto, não é uma ideia. É impossível medir o seu entendimento. A forma que Deus pensa, age e planeja. Ele é o mais alto, ele é o mais longe e ele é mais rápido. Por isso que o salmista, nesse bloco, a gente podia afirmar: que entendimento é esse? E o triste, no caso de Olimpíadas, é que algumas vezes, alguns atletas que têm em casa uma sala, talvez desse tamanho, para guardar as suas medalhas, os seus troféus, de repente são pegos em exame antidoping. Tem um ciclista, não me lembro o nome dele agora, mas muito famoso, cheio de troféu, ganhou várias competições internacionais, e de repente ele foi pego em exame antidoping. Ele deixou de merecer tudo que ele conquistou. E uma biblioteca que tinha a maior parte dos livros escritos por ele, nessa trata de livros de mérito, de história, de biografia, pegou todo o material dele e colocou numa outra área da biblioteca. Sabe que área que colocaram? Ficção. Isto é, ele virou uma ficção. Nada do que ele fez foi um poder absoluto, pois foi ficção, pois foi falso. E o salmista aqui fala que o poder de Deus é absoluto. Vamos continuar? Estamos um pouco atrasados. Versículo 7 a versículo 9. Aqui novamente o salmista, então diante disso, ele pede para que a gente cantem com ações de graças ao Senhor, cantem ao nosso Deus louvores com a harpa, para que seja bonito cada vez mais. E aqui o salmista vai falar: que capacidade é essa, como Deus é capaz. Ele fala no versículo 8, ele cobre os céus de nuvens, provê chuva para a terra, e faz o capim crescer nos montes, alimenta os animais selvagens, e dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Deus age no processo natural, Deus alimenta, Deus dá provisão, Ele faz com que tudo aconteça. Então ele cobre os céus de nuvens, as nuvens provê a chuva para a terra, e o capim cresce dos montes e alimenta os animais selvagens, e Deus dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Então alguns animais morrem e os corvos comem desses, os urubus, aqui no Japão, como que caraço, como que é? É isso, né? É o tipo, quer dizer, e quando eles fazem isso, eles estão fazendo um bem, eles estão purificando a terra. Deus faz com que o ciclo da vida aconteça e o alimento seja dado ao homem. Que capacidade é essa? O homem não consegue controlar ou produzir essas coisas da forma que Deus faz. Versículo 10 até o versículo 11. Que deleite é esse? Que prazer é esse que Deus tem?
Versículo 10, seu prazer não está na força do cavalo e nem no poder humano. Deus, quando olha para uma Ferrari, fala, carrinho, brinquedinho, interessante. Deus, quando olha aquele exército enorme, aqueles aviões, os mísseis, riquezas, navios de guerra, Deus olha, bonitinho. Mas Ele não tem prazer naquilo que nós nos orgulhamos. Olha quantos títulos de faculdades eu tenho. Olha quantos eu fiz isso, quanto aquilo. Nós nos inflamos e contamos tantas vantagens. Seu prazer não está na força do cavalo, nem no poder humano. Deus não se impressiona com isso. Não perca tempo com isso. Deus não vai estar ouvindo você. Não vai estar me ouvindo. Agora o versículo 11 revela para nós o que traz prazer. O que traz deleite. O que Deus para. Se lembra lá em Jó? Jó tinha tanta coisa. Mas Deus não falou, olha, o Jó tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Deus falou aquilo que era o coração de Jó. E Deus tinha certeza que o coração de Jó era temente, e Deus tinha prazer no coração dele, não por causa das coisas que ele tinha, porque ele autoriza Satanás a tirar tudo isso, porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus tinha deleite, prazer no coração de Jó. Versículo 11, o Senhor se deleita, se agrada, tem prazer dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. É aquelas pessoas que reconhecem que precisam ser regenerados, restaurados, e não buscam outra solução a não ser o amor, a providência que Deus vai trazer. O salmista está pensando em algo do futuro. Ele reconhecia a sua podridão diante de Deus, ele reconhecia a sua pobreza, ele reconhecia o seu estado terrível diante de Deus, e ele está esperando que, por causa que Deus é amor, um dia Deus, sem ele merecer, Deus daria a solução para ele. Você percebe a diferença entre o salmista e nós? Nós já sabemos que Deus providenciou, por causa do seu amor, o meu libertador, o meu regenerador. Deus já fez isso, o salmista está na expectativa, na esperança que, por causa do caráter de Deus, ele faria isso. Agora nós olhamos para 2000 anos atrás e já encontramos o resultado. A maior expressão do amor de Deus para me regenerar, para me restaurar. Jesus Cristo morto terrivelmente na cruz. Essa é a expressão do amor de Deus. Então Deus não se agrada Deus se agrada dos que o temem. Dos que põem. Agora, quem são os que o temem? O que é temer a Deus? É colocar toda a esperança no amor de Deus. Já não mais esperar em si próprio, não mais esperar em religiões, não mais esperar em poder econômico, em trabalho, na força física, na inteligência, na poupança. Não, é esperar exclusivamente no amor de Deus. Se o seu coração faz isso, me desculpa, mas Deus tem deleite em você. Deus se agrada. Ah, mas eu não sou ninguém. Ele conhece o teu nome, como Ele conhece o nome das estrelas. E Ele tem prazer. Ele para tudo que tem, para ter um momento de olhar e ter prazer na sua vida. 3 vezes no Novo Testamento, na história de Jesus, Deus, o Pai, abriu os céus e falou: pessoal, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. 3 vezes. Quando eu estou em Cristo e ajo de acordo com a vontade de Cristo, tenha certeza, Deus tem prazer. Ele olha para a sua vida e fala: eis aí um filho amado. Ah, mas eu não tenho tanto recurso, eu não tenho capacidade, não tenho voz boa, eu não sei fazer nada. Não importa.
Se você teme e a sua esperança está somente em Cristo, Ele tem prazer em você. Que deleite é esse? Ah, mas eu não tenho cavalos. Eu não tenho poder humano. Não importa. Tema Ele e espere somente no amor dEle. Versículo 12. Novamente o autor, o salmista fala: vamos louvar o Senhor, exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve seu Deus, ó Sião. Por quê? Porque Deus reforçou as trancas de suas portas e abençoou seus filhos dentro de seus muros. Deus protegeu a cidade, Deus se tornou protetor. Que bondade é essa? Sem eles merecerem, eles eram fracos, não tinham mais como fazer aliança, não tinham mais como pagar contratos e acordos com os outros povos. Deus falou: não tem problema, sou eu que vou proteger vocês. Então Deus reforçou as trancas, se tornarem indestrutíveis. Então, quando nós tememos a Deus, Deus nos torna indestrutíveis. Romanos fala: nós somos mais que vencedores, mas não é por causa de nós. É por causa de Cristo. Em Cristo, nós somos mais vencedores. Somente em Cristo. Eu não sou mais que vencedor porque eu tenho alguma capacidade, eu sou alguma coisa. Não, é porque eu estou lá dentro de Cristo. Eu sou indestrutível porque nada poderá me separar do amor de Cristo por mim. Ele que morreu por mim. O meu contrato, a minha aliança com Deus, não depende de algo que eu fiz ou deixei de fazer. O meu contrato e a aliança foi que Ele me escolheu e Ele morreu por mim. O sangue dele não é groselha. Então eu sou indestrutível. E Ele me selou com o Espírito Santo para me apresentar sem mancha, incorruptível, na presença de Deus Pai como igreja. Nos uniu. E ninguém pode quebrar essa aliança. Há vanglória nisso? Há soberba nisso? Não! Isso nos deve a olhar e louvar ao Senhor e abandonar tudo aquilo que não condiz com a glória, com a bondade e com o amor de Deus em minha vida. Não agir como Judá. Versículo 14. Ele conserva a paz em suas fronteiras e satisfaz sua fome com o melhor trigo. Aquilo que eu preciso para a minha sobrevivência, aquilo que eu preciso nos limites da minha existência aqui na terra, é Deus que cuida. Que bondade é essa? Não dá para comparar. Versículo 15. Aqui é um texto muito interessante, até meio complicado. Deus envia suas ordens ao mundo. Ele criou o mundo, organizou o mundo, estabeleceu as leis da natureza, e Ele interfere na hora que Ele quiser, como Ele quiser. Ele envia suas ordens ao mundo e sua palavra corre veloz. Deus não depende de internet, de nada. Ele envia neve como lã branca, e a neve espalha a geada sobre a terra como cinzas. Lança granizo como pedras. Quem é capaz de sobreviver, de suportar o frio intenso? Ninguém é capaz de enfrentar o frio que é criado com a neve, com a geada. Então, pela ordem de Deus, por as leis estabelecidas por Deus, tudo se dissolve. Ele envia seus ventos e o gelo derrete. E o povo tem? Água. Nós não sabemos tanto a importância da água como esses povos que moram nessas regiões. Arábia, Israel. Água para eles é ouro. Não dá para sair cavando poço em qualquer lugar e tendo água. Hoje a tecnologia ajudou muito eles. Mas mesmo assim, água é ouro. E Deus, num esquema, com a sua ordem, Ele cria a neve, ela se decanta nos montes, o monte fica cheio de neve, vem os granizos que alimentam mais isso, depois o vento vem,
a neve sai e irriga a terra, e a terra germina e dá alimento para o povo. Deus é quem sustenta com as suas leis naturais aqueles que temem a Deus. E para terminar, então Deus dá o alimento, Deus dá a água, Deus dá a proteção, Deus dá a segurança, dá o melhor trigo. E algumas vezes a gente se contenta só com isso. A gente acha que isso é o suficiente. E não percebemos que é algo muito mais importante. Algo muito mais sério para a nossa existência. Está no versículo 19 e 20. E o título é: que revelação é essa? Deus se revelou. O homem, depois do pecado, desconheceu Deus. Não tinha capacidade mais de conhecer e descobrir quem Deus é. Inventou cada coisa absurda, horrenda, que retratam divindades ou o próprio Deus. E Deus, longânimo e não destruindo, se contendo com as representações do que o homem faz da sua pessoa. Imagine você e alguém chegar assim, fazer uma estátua uma horrenda, feia, né? Por exemplo, se alguém chegar assim, eu vou fazer uma estátua do pastor, de repente chegar aí com uma estátua baixinha, gorda, aí tá para ser igual. Mas pensa em alguém tentar fazer algo que represente você e chega ali, mas assim, algo horrível. Você vai ficar contente? É isso que o homem em pecado faz. Mas porque ele é limitado, ele perdeu todo o conhecimento a respeito de Deus. Então Deus, na sua longanimidade, no seu amor, na sua grandeza, no seu poder absoluto, ele vem e abre, descortina a mente de alguns homens e se revela. No caso aqui, para um povo, Israel e especialmente Judá. Versículo 19. Ele revelou sua palavra a Jacó, seus decretos e estatutos a Israel. Quem é Jacó? Quem é Israel? O mesmo cara. Primeiro nasceu Jacó. Um cara liso como um sabão. Já tentando nascer, já querendo pegar, nasceu grudado no pé do irmão, querendo tomar o lugar do irmão. Depois ele engana o seu pai, juntamente com a sua mãe, e rouba a primogenitura do irmão. Daí passa um tempo fugindo do irmão. Daí ele faz um negócio lá com o seu sogro, é enganado pelo seu sogro, tenta comprar uma filha do sogro, trabalhou 7 anos, e o sogro deu uma outra filha, a filha que não teria jeito nenhum para casar. Daí ele teve que trabalhar mais 7 anos. Daí teve que lutar com Deus ainda, e Deus ainda machuca ele e fica mancão. E nessa época Deus falou: Jacó, não tem mais jeito não. O seu nome está no SPC, na lista negra, é muita vergonha quem você é. Você é um furiô. Vamos mudar o seu nome. Daqui para frente, Israel. Você vai ser pai de 12 tribos. Deus mudou. Olha só que interessante aqui. Deus está falando da mesma pessoa. Mas primeiro ele fala, ele revelou sua palavra a Jacó. Ele se apresentou diante de Jacó, ele teve convivência com Jacó, até que levou Jacó àquela situação em que Jacó tinha que ter uma restauração, uma mudança. E quando Deus restaura Jacó, Deus muda até o nome dele. E a partir daí, ele é uma nova pessoa, uma nova criatura. Então agora, tranquilo, agora estou saldo no banco, saldo espiritual, estou uma beleza. Agora posso fazer o que bem entendo. Está tudo garantido. Eu e Deus assim, tá legal. Não, Deus deu decretos. Para quê? Para que agora que ele é uma nova criatura, para que ele andasse de acordo com essa nova criatura. Não para que ele conseguisse mudar o seu estado diante de Deus. Nunca mais seria mudado, é imutável. É o acordo, é a aliança que Deus fez com ele. Mas porque ele é uma nova criatura, agora ele tinha que se santificar e andar de acordo com o que Deus queria dele. Isso é a ilustração da nossa experiência cristã.
Nós estávamos sem Deus, precisávamos de restauração. Deus teve um encontro conosco, nós cremos nele, tivemos um novo nome, fomos regenerados, nascemos de novo, mas aí não liberou geral. Eu recebo da palavra de Deus a vontade de Deus, de como eu devo agradar a Deus. Não é que a salvação agora veio e eliminou todos os meus pecados passados e futuros, que agora eu posso pecar à vontade. Eu estava arraigado no pecado, mas agora eu tenho que me desapegar do pecado. Eu não estou mais arraigado ao pecado, mas eu estou apegado, eu gosto ainda. Né? É gostosinho, é tão bom. E agora que eu estou garantido com Deus, então eu estou livre para fazer isso? Não! Porque Deus é grande. Ele é o restaurador fiel. É um amor. E olha o versículo 20, que é assustador. O último versículo. Deus revelou sua palavra a Jacó, mudou seu nome para Israel, e aí Deus revelou seus decretos e estatutos, como que ele deveria se comportar para Israel, a nova criatura. Versículo 20. Ele não fez o mesmo com nenhuma outra pessoa. Elas não conhecem seus estatutos. Sabe o que é aterrorizante aqui? É que talvez tem pessoas que convivem com você, estejam do seu lado, trabalham junto, têm alianças trabalhistas com você, colegas, amigão, talvez tiveram um dia de feriado junto aí, mas nunca vai conhecer a Deus. Deus nunca vai se revelar para ele. Agora, eu e você, da mesma espécie deles, talvez até pior do que eles, Deus veio, abriu a nossa cachola. Sabe o que é cachola? Deus abriu, se revelou, nos regenerou, nos restaurou e revelou como nós podemos viver de uma forma que agrade a Deus. Deus deu entendimento, agora eu entendo a vida, eu tenho esperança, não tenho mais medo do futuro. Todas essas verdades que mudam a vida de qualquer ser humano, foi dado de graça para nós, sem a gente buscar. Deus é que fez tudo isso. E para pessoas que estão ao nosso lado, não conseguem ter essa capacidade de entender isso. Deus não fez o mesmo com nenhuma outra nação que está morando do lado da nação de Israel. Elas não conhecem os estatutos de Deus. Aqui é difícil. É uma coisa complicada que não vale a pena nem a gente gastar muito tempo. É por causa da rebeldia deles? É por causa do desprezo deles que eles não conseguem isso? Ou é por causa do decreto deles? Então, diante disso, louvado seja o Senhor. Não se vanglorie e não volte à velha vida. Louve ao Senhor. O que nós vimos hoje? Deus é o restaurador fiel, Ele merece ser louvado. Que grande compaixão, que grande entendimento, que grande capacidade, que grande deleite Ele tem. Não tem prazer em cavalos, no poder humano, mas tem prazer naqueles que temem a Deus. Sim, tem um tempinho com Ele. Eu tenho prazer em que tipo de música? Tenho prazer em assistir o quê? Em gastar o meu tempo de diversão no quê? Eu entendo que somente Deus merece toda a minha admiração e adoração. Eu entendo. Adoração é quando você... algo ocupa o centro da sua vida. Você dedica todo o seu tempo, toda a sua atenção, toda a sua admiração, todo o seu empenho, toda a sua prioridade a isso que está no seu coração. Se Deus é, amém. Agora eu tenho que avaliar o meu coração. Será que Deus é? Ou Ele está em segundo plano? A gente fala que Deus é o Deus do impossível. Não, Deus somente é Deus do possível. Tudo para Ele é possível. Só algumas coisas que Deus é impossível para Deus. Estou até contradizendo agora. Ele nunca vai ver um outro Salvador além de Jesus Cristo.
E Ele nunca vai conhecer um pecador que Ele não possa salvar. Ele não conhece nenhum pecado que Ele não pode perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, algumas impossibilidades para Deus são impossibilidades por causa daquilo que Ele é. Deus não pode pecar. Mas o resto, o poder de Deus é absoluto. O seu entendimento não dá para medir. Por isso, tudo é possível para Deus. Não há feridas que não possam ser curadas. Algumas vezes nós queremos que o entendimento, o poder absoluto de Deus, seja medido pelo meu estado, por aquilo que aconteceu comigo. O poder de Deus e o entendimento dele não pode ser medido por nada. Somente pela graça, mediante a fé, o homem nasce de novo. O homem é restaurado. E quando se fala em restauração, não é funilaria, é nascer de novo. Por isso que nós teremos até um novo nome. Mas nós não perderemos a nossa personalidade. Eu não consigo entender isso. Que graça é essa? Que amor é esse? Por isso que o salmista, 3 vezes aqui nesse salmo, cantai louvor ao Senhor. Louve ao Senhor. Não seja como Israel e Judá, por causa de um Deus tão grande, não abandonar a sua rebeldia e não tinha uma vida nova diante desse Deus. Vamos orar?